Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, sejam então bem-vindos de novo aqui à nossa playlist sobre direito do consumidor. E agora, a partir desse vídeo, nós vamos entrar em um assunto novo. Nós vamos, a partir de agora, começar a falar sobre proteção contratual no direito do consumidor. Tudo bem? Portanto, a partir de agora, nós vamos começar a navegar pelo mundo dos contratos dentro das relações de consumo. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre proteção contratual no direito do consumidor, tá? Nós, como consumidores, muito provavelmente, nós ou já celebramos ou iremos celebrar algum tipo de contrato no decorrer das nossas vidas. O enfoque aqui nessa playlist é tratar daqueles contratos no âmbito do consumo, no âmbito do direito do consumidor. Portanto, eu não vou aqui ficar esmiuçando, ficar falando a respeito de contratos de natureza civil. Isso eu deixo para o direito civil. Aqui, o que nós vamos nos preocupar é sobre os contratos que nós, consumidores, muito provavelmente, se não celebramos, iremos celebrar em algum ponto das nossas vidas, tá? Então veja, os contratos no âmbito do direito do consumidor, eles são uma realidade inegável, né? Nós estamos rodeados de contratos de consumo à nossa volta. Alguns desses contratos de consumo, eles são classificados como contratos de adesão, os famosos contratos de adesão, né? Então, às vezes, a gente, dentro do direito do consumidor, celebra um contrato de adesão, que é aquele contrato, de maneira bem simples, porque isso é objeto de estudo futuro, mas no contrato de adesão eu tenho pouco ou nenhum espaço para discutir aquelas cláusulas contratuais, né? Geralmente, o que eu faço? Eu simplesmente aceito aquelas cláusulas contratuais da maneira como elas me são colocadas. Todavia, ainda dentro do direito do consumidor, eu também posso celebrar contratos que não sejam de adesão, sejam, portanto, contratos paritários, né? Os contratos paritários são aqueles contratos em que eu tenho aí uma certa margem, as partes contratantes têm aí uma certa margem para discutir as cláusulas contratuais. Tudo bem? Bom, o que me interessa falar a partir de agora é sobre essas cláusulas contratuais abusivas. Tudo bem? Então veja, não perca de vista. Eu, como consumidor, posso celebrar diversos contratos. Alguns contratos podem ser de adesão, outros não. Outros podem ser contratos paritários. A questão é que em qualquer uma dessas duas espécies contratuais, eu posso ter um contrato com cláusulas abusivas. E isso acontece aos montes, né? O Poder Judiciário aqui no Brasil, ele está abarrotado de ações consumeristas em que se discute a abusividade de cláusula contratual. Então, esse ponto relativo às cláusulas abusivas é muito importante, tá? E afinal de contas, né? O que são essas cláusulas abusivas? Veja, o professor Nelson Neri, ele fala assim, que cláusulas abusivas são sinônimos, né? Trata-se de um sinônimo de cláusulas opressoras. Então, uma cláusula abusiva é uma cláusula opressora. Ou ainda, uma cláusula abusiva é sinônimo de cláusula vexatória, né? Segundo a doutrina do professor Nelson Neri. Então veja, a cláusula abusiva é aquela cláusula manifestamente prejudicial ao consumidor.
É aquela cláusula contratual manifestamente desfavorável ao consumidor. É aquela cláusula que não está de acordo com a principiologia do CDC. É aquela cláusula que não respeita os direitos básicos do consumidor assegurados pelo CDC. Tudo bem? Bom, professor, então, é verdade, contratos de consumo estão repletos de cláusulas abusivas. E aí eu pergunto, a partir do momento em que eu identifico uma cláusula contratual como abusiva, qual é o efeito, qual é a consequência jurídica de uma cláusula abusiva estar inserida num contrato de consumo? Bom, nos termos do artigo 51 do próprio Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula abusiva é nula de pleno direito. O que isso significa, professor? Cláusula abusiva é nula de pleno direito. Isso significa o seguinte: uma cláusula abusiva é uma cláusula com nulidade absoluta. Uma cláusula abusiva é uma cláusula com nulidade absoluta. Tudo bem? Portanto, nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, como que nós vamos fazer para juridicamente pleitear essa nulidade. Tá? Mas já te adianto que essas cláusulas abusivas, elas estão previstas no próprio artigo 51 do CDC em um rol meramente exemplificativo. Tá? O artigo 51 ele coloca alguns exemplos de cláusulas que são consideradas abusivas pelo direito do consumidor. E eu vou agora chamar a nossa lousa para nós sistematizarmos aí a introdução ao tema e, na sequência, nós passaremos para a análise individual, de cada uma dessas cláusulas abusivas. Tá bom? Vou chamar a nossa lousa. Muito bem, meus caros, então agora nós estamos estudando a proteção contratual. Proteção contratual no direito do consumidor. E o assunto que nós vamos iniciar na aula de hoje é o assunto referente às cláusulas abusivas. Veja, dentro do assunto proteção contratual, tem muita coisa bacana para a gente conversar, tá? Então nós vamos falar sobre garantia, nós vamos falar sobre o prazo para arrependimento, mas eu escolhi começar com o assunto das cláusulas abusivas, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos o seguinte: qualquer cláusula abusiva que esteja inserida em um contrato de consumo é absolutamente nula. Então, ela tem uma nulidade absoluta. Tá? Vou repetir. Qualquer cláusula abusiva inserida em contrato de consumo é considerada absolutamente nula. Portanto, nulidade absoluta. Isso vale, meus caros, tanto para os contratos de adesão como para os contratos paritários, Ou seja, aqueles contratos de comum acordo, tá? Não importa se a cláusula abusiva estiver inserida num contrato de adesão, ela é nula. Se estiver inserida num contrato de comum acordo, também é nula, tá? O professor Nelson Neri, na doutrina dele, ele fala que cláusula abusiva é sinônimo de cláusula, olha só que bacana, cláusula opressiva, ou ainda cláusula vexatória, ou ainda cláusula onerosa,
ou ainda cláusula excessiva. Então veja aí que na doutrina do professor Nelson Neri nós temos alguns sinônimos, né, de cláusulas abusivas. Uma cláusula abusiva é uma cláusula opressiva, é uma cláusula vexatória, uma cláusula onerosa ou ainda uma cláusula excessiva. Tudo bem? E a cláusula abusiva, ela é aquela notoriamente desfavorável ao consumidor, né? Ao consumidor. A doutrina fala, cláusula abusiva é aquela notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação contratual. No nosso caso aqui, portanto, ao consumidor. Tudo bem? Então, cláusula abusiva é aquela notoriamente desfavorável ao consumidor. É aquela que é extremamente prejudicial aos interesses do consumidor. É uma cláusula que não está de acordo com a sistemática do CDC. Tá? A doutrina ainda traz para a gente uma informação importante, que é o seguinte. A abusividade da cláusula, então a abusividade da cláusula é aferida objetivamente. Tudo bem? A abusividade da cláusula é aferida objetivamente. Professor, o que isso significa? Isso significa que a abusividade, ela depende apenas dessa verificação da desconformidade que existe entre o seu conteúdo e o sistema de proteção ao consumidor. Então, em outras palavras, né, de forma um pouco mais simples, eu digo que a abusividade é aferida de forma objetiva porque tudo que eu tenho que fazer para constatar se uma cláusula é abusiva ou não, tudo que eu tenho que fazer é analisar se o conteúdo dessa cláusula está em desconformidade com o sistema de proteção ao consumidor, ou seja, com as normas do CDC. Se o conteúdo dessa cláusula estiver em desconformidade com o CDC, então essa cláusula ela será abusiva. Né? Professor, eu preciso analisar dolo, eu preciso analisar culpa. Eu preciso analisar dolo, eu preciso analisar culpa para fins de caracterização da abusividade? Resposta: não, eu não preciso analisar dolo, eu não preciso analisar culpa. Essa análise da abusividade, ela é objetiva. Tudo bem? Utilizando a própria nomenclatura do artigo 51 do CDC, que é aí a viga mestra desse tema, né? As cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, tá? Então, se você vai, por exemplo, fazer uma prova que cobra o texto da lei, por exemplo, aí se você vai fazer uma prova estilo VUNESP, né, em que a VUNESP seja banca, a VUNESP é uma banca que privilegia muito o texto da lei, você deve conhecer então que o caput do artigo 51 do CDC utiliza a expressão nula de pleno direito. Tá? Ele fala, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais, né, relativas ao fornecimento de produtos e serviços e aí ele vem com um rol exemplificativo de cláusulas abusivas que a gente vai analisar daqui a pouco. Tudo bem? Maravilha.
Eu já havia explicado anteriormente, né? Nula de pleno direito, nós estamos, portanto, falando de nulidade absoluta. Na prática, isso significa que essas cláusulas, elas não produzem efeitos no contrato, tá? Agora, professor, como é que eu faço o reconhecimento da nulidade de uma cláusula abusiva? Resposta: esse reconhecimento da nulidade da cláusula abusiva depende de apreciação judicial, tá? Ou seja, você precisa entrar com uma ação perante o Poder Judiciário pleiteando o reconhecimento da nulidade da cláusula abusiva, tá? Então você entra com uma ação pleiteando, né, o reconhecimento da nulidade da cláusula abusiva. Posteriormente, o juiz vai dar uma sentença, tá? E se a sentença reconhecer a nulidade, essa sentença é classificada como sentença constitutiva negativa, tá? A sentença constitutiva negativa ou desconstitutiva. Aí depende da nomenclatura que você preferir. Então, a sentença que reconhece a nulidade da cláusula, ela é constitutiva negativa ou desconstitutiva. E o que importa mais? Os efeitos dessa sentença, tá? Os efeitos retroagem à data da celebração do contrato. Portanto, efeitos ex tunc. Tudo bem? Efeitos ex tunc, porque eles retroagem à data de celebração do contrato. Ok? Então, o entendimento é de que a cláusula abusiva, ela não produz efeitos. A cláusula abusiva, ela nunca produziu efeitos. Por isso que o consumidor, ele não precisa cumprir com o seu conteúdo, tá? Agora, professor, maravilha. Existe prazo para se pleitear em juízo a nulidade da cláusula abusiva? Resposta: não. Não. O CDC não previu prazo para se pleitear em juízo a nulidade da cláusula abusiva. Então, diante dessa omissão do CDC, a doutrina entende que a ação é imprescritível. Tá? A ação é imprescritível. Bom, para a gente trabalhar, fazer um encerramento aqui do nosso primeiro vídeo introdutório, existe um ponto muito sensível dessa matéria, que é o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula abusiva, tá? Então, esse ponto aqui, o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula, esse ponto é muito perigoso, é muito sensível. Por quê? Porque nós vamos ter a doutrina dizendo uma coisa e a jurisprudência do STJ dizendo outra. Então, aí vai haver divergência entre a doutrina e a jurisprudência do STJ, tá? Começando com a doutrina. O que diz a doutrina consumerista sobre esse assunto? A doutrina consumerista, praticamente unânime, entende que o juiz pode reconhecer de ofício a nulidade da cláusula abusiva. Tá? Então, doutrina praticamente unânime entende que o juiz pode reconhecer de ofício a nulidade da cláusula abusiva. Por quê? Então, eu vou marcar aqui, a doutrina diz sim, pode conhecer de ofício. Por quê? Porque nós estamos diante de normas de ordem pública. Essas normas do CDC são normas de ordem pública e, por isso,
podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Ok? Muito bom. E agora, professor, o que diz a jurisprudência do STJ sobre o assunto? Bom, a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário. E a partir daí resultou na edição da súmula. Essa súmula é importante, você precisa conhecer, é a súmula 381. Tá bom? Então, por favor, eu vou rapidamente ler, porque ela é uma súmula bem curtinha, tá? Mas depois você, na sua casa, dá uma lida. A súmula 381 do STJ diz: nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Tá? Então, eu vou repetir rapidamente o conteúdo da súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Ah, professor, bom, mas essa súmula, ela é uma súmula específica, né, para contratos bancários. Pois é, mas mesmo a súmula se referindo aos contratos bancários de forma direta, essa súmula acaba sendo estendida para todos os contratos de consumo. Então isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema porque o STJ tem aí esse posicionamento, um posicionamento, na minha humilde opinião, né? Um posicionamento equivocado, porque nós estamos diante de matéria de ordem pública, abusividade de cláusula contratual em direito do consumidor, isso é matéria de ordem pública, não há porquê o juiz ser proibido de conhecer de ofício, né, da abusividade, da nulidade. Então não tem por que proibir o juiz de fazer isso. Porém, atualmente, essa súmula segue em pleno vigor e é esse o posicionamento do STJ, tá? Muito bem, meus caros, então vamos parando por aqui. Esse vídeo nós fizemos uma introdução ao tema, tá bom? E no vídeo seguinte a gente começa a análise do rol exemplificativo do artigo 51 do CDC. Te espero lá.